Graças a Deus. O som aí no fundo dá para me ouvir? Bem? Então tá bom. Bom, quando refletia sobre a ministração dessa semana, eu tentei fugir desse tema algumas vezes, sendo honesto. Tentei fugir dele algumas vezes e ele me encontrava de novo. Então, a pregação ela é curta, a aplicação é longa. Eu sei como é que eu começo, eu não sei como é que eu termino. Então, os irmãos estejam em espírito de oração, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 1,14. Marcos 1,14 diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus, o Evangelho de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas obras. Mais uma vez eu queria orar com você. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor trate o nosso coração, se manifeste entre nós de maneira singular, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, o seu projeto sobre nós, que o Senhor esmague a nossa vontade, que o Senhor nos ajude a entender o projeto de reino que o Senhor tem sobre nós e que a gente possa ser de fato embaixador desse reino que o Senhor está estabelecendo aqui na terra, Pai. Nos ajude nisso em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que a gente leu agora diz que é Jesus dizendo, e o texto diz: enfim chegou o tempo prometido. Enfim chegou o tempo prometido. Versículo 15, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Pergunta: o reino chegou ou o reino está próximo? Mas ele falou antes que o tempo chegou. E depois falou que o reino está próximo. Então eu precisava entender com vocês se está próximo ou se chegou. E a gente precisa entender que quando o texto está dizendo sobre isso, o reino está vindo, o reino está próximo, ele não está falando de tempo, ele está falando de distância geográfica. Ele está dizendo que o reino de Deus está próximo de nós. Está dizendo que o reino de Deus está aí do seu lado, está aqui, ó, entre nós aqui. O tempo chegou e o reino está próximo, está perto de nós, está entre nós. Agora, o que é o reino de Deus? Porque a gente canta sobre o reino de Deus, a gente ora o reino de Deus, às vezes a gente reza o reino de Deus, não é isso? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, não é assim que a gente ora? Pai nosso, vocês estão com vergonha, irmãos? Não tinha vergonha antes, agora tem, irmãos? Senhor Jesus nos ensinou a orar e dizer: venha o teu reino, venha o teu reino, pedindo para vir o teu reino. Mas que reino é esse que estava chegando, mas que já chegou? É o que eu vou ler de novo para você. Abre o texto aí, olha só. 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou o Evangelho de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Nesse discurso na boca de Jesus, ele estava dizendo, naquele contexto e para a gente hoje, naquele contexto existe o reino de Roma. Hoje, para a gente, existe o reino seu. Existe o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir e reagir. E o que Jesus está dizendo para a gente, e continua dizendo isso, é que você tem a possibilidade e a oportunidade de abandonar o seu jeito de ser e assumir para você o jeito de Jesus de ser. Isso significa que quando acontecer, se é que ainda não aconteceu na sua vida, significa que a partir do momento que o reinado de Jesus se estabelecer na sua vida, você começa a aprender com o rei o que você deve pensar,
como você deve agir, e Ele começa a te dar poder para reagir conforme a vontade dEle. Diga amém. Isso é o reino de Deus. Se isso que eu falei é verdade, e é verdade, então salvação não é um céu a ser conquistado, mas é um jeito de ser a ser revelado por nós em atitudes e palavras. Deixa eu repetir para você, irmãos. O que eu estou dizendo é que o reino de Deus não é um céu que você vai. O reino de Deus é um jeito de ser que vai ser revelado através da sua vida, irmão. Isso é o reino de Deus. E quando a gente ora pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido, nós estamos pedindo: Senhor, transforme a minha mente, transforme o meu jeito de pensar para que as minhas atitudes mudem naturalmente. Então, quando a gente abraça o Evangelho, abraça também a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? O estabelecimento do reino. O que é estabelecer o reino? Como é que a gente proclama o Evangelho? A gente diz que existe um rei que as pessoas ainda não perceberam. Então, quando a gente vai pelo mundo e prega o Evangelho e também vive de forma coerente com o Evangelho, só uma coisa que eu já falei, mas eu vou repetir. Alguém disse uma frase de efeito bonita, diz assim: pregue sempre e, quando necessário, use as palavras. Bonito isso, né? Muito bonito. Só que a Bíblia não apresenta muito assim. O que a Bíblia fala é que a gente não tem o direito de não viver o que prega. Mas sobre pregação do Evangelho no português mesmo, amém, irmãos? Tem que abrir e falar, não adianta só ficar o 007 lá no trabalho esperando que as coisas aconteçam. A gente então vive de forma coerente com o Evangelho, mas prega o Evangelho de forma audível. Isso é que a Bíblia fala. Então é proclamar, vamos levar o Evangelho em português, aqui no Brasil ou em qualquer outra língua onde você estiver. Vamos proclamar que existe um rei que você ainda não tinha reconhecido ainda. Existe um domínio de Deus sobre toda a criação. O rei do universo também quer ser o rei da sua vida. Isso é muito legal, isso é muito louco. Imaginar que o Deus que fez todas as coisas, fez o olho, que meu pai adora dizer do quanto difícil é imaginar a construção de um olho. O Deus que fez as estrelas, todas as coisas que existem no céu, fez o besouro voador. O que mais que fez, irmãos? A borboleta, olha que simpático. Fez também o sol, todas as coisas. O Deus que fez tudo isso, Ele quer ser o Deus da sua vida também. E por mais louco que possa parecer, gente que é criatura resiste ao Criador. Eu estou mentindo? Quantas vezes você, como criatura, resistiu ao reinado de Jesus sobre a sua vida? Muitas vezes, eu muitas vezes. Durante 24 anos da minha vida, eu resisti ao senhorio de Jesus na minha vida. Eu queria viver do meu jeito. Era o meu evangelho, as boas notícias que eu inventei para mim. Quando, na verdade, o evangelho é de Deus e o reino é de Deus, e o rei é Jesus, Ele quer ser o Senhor da minha e da sua vida também. Esse reino que está sendo estabelecido, apesar de nós, mas também através de nós, e principalmente em nós, a Bíblia diz que é um reino de paz, justiça e alegria. Deixa eu repetir para você. Esse reino que vai ser estabelecido apesar da gente, mas que Deus resolveu estabelecer através da gente, e principalmente dentro da gente, é um reino de justiça, paz e alegria. Esse é o reino que você quer viver, irmãos? Justiça, paz e alegria. Eu queria ler um texto com vocês de Romanos 14, 17. Entenderam 17?
Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que está sendo estabelecido em quem, irmãos? E aí eu queria que vocês abrissem em Mateus 13. Ok? Mateus 13. 13, 11. Vai ficando aí. Não deixa ninguém sair no meio não, tá? Deixa o pessoal... Mateus 13, 11 diz assim: Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Os segredos do reino são para quem, irmãos? Para quem crê. Esses que creem, segundo Mateus 13, Deus diz que vai revelar o reino neles. Que reino é esse segundo Romanos 14, 17? Um reino de justiça, paz e alegria. É isso que eu tinha para compartilhar com você. Olha que importante isso, irmão. Então, quando a gente aqui que crê, se você não crê ainda, preste atenção, porque tem um rei sobre você que quer estabelecer o reino dele sobre a sua vida. Mas nós que cremos, esse reino que vai ser estabelecido, quando a gente se coloca para que esse reino se manifeste, quando a gente trabalha em prol da justiça, da paz e da alegria, nós estamos sendo de fato embaixadores do reino de Deus. Quando nossas atitudes, trabalho, escola, igreja, vizinho, cunhado, família, quando as nossas atitudes são incoerentes com justiça, paz e alegria, nós estamos sendo embaixadores do reino de Deus. O que eu tenho para dizer hoje, para continuar dizendo, é que o reino de Deus continua quando o Bolsonaro ou o Haddad ganhar. É isso. Eu tenho sido xingado de isentão no Facebook. Você não se coloca quem você vai votar. Presta atenção. O reino de justiça, paz e alegria vai continuar sendo estabelecido depois do dia 1º de janeiro de 2019, seja quem for que assumir lá o reinado. Eu creio nisso e nós só estamos aqui porque nós cremos nisso. Amém. A promessa que o rei do nosso reino fez: estarei convosco todos os dias. Lembra que o nosso rei falou isso para a gente? Mateus 28, eis que estarei com vocês todos os dias. Não acaba se A ou B ganhar. Ele nos guardará em paz, mesmo se morássemos na Venezuela ou na Coreia do Norte, nós estaremos protegidos. Olha que delícia, irmãos. Calma, viu? Acalma seu coração. Eu não estou dizendo para você não se posicionar. Todo o nosso discurso vai ser em cima disso. O que eu estou dizendo é que, independente, a palavra que o meu rei de fato disse sobre mim é que ele vai me guardar mesmo se aqui virar uma Venezuela. Glória a Jesus. É porque no discurso que algumas vezes a gente faz na internet, parece que não é verdade, parece que Jesus vai deixar de ser o nosso rei. Quem vai manifestar o reino então? Quem vai manifestar? Nós. Nós vamos manifestar o reino, nós que cremos, e isso não é terceirizado para o presidente do Brasil. Quem manifesta o reino é a gente, não é o presidente, qualquer político que esteja lá.
Porque, não sei, isso que eu falei é verdade, parece que 1º de janeiro de 2019 é a segunda vinda de Jesus. Parece que é o dia que ele estabeleceu para romper aqui e aparecer. Não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar. Então, não transfira a sua responsabilidade, que é a manifestação do reino através de você. Não adianta você achar que se A ou B chegar ao poder, aí sim o reino vai ser estabelecido. Não transfira para ninguém. A responsabilidade é minha e sua de manifestar, seja na Venezuela, seja na Coreia do Norte, o reino de Deus através das nossas atitudes e da nossa pregação. Glória a Jesus por isso. Eu estava no Face e aí um pastor amigo meu colocou assim: alguém sabe dizer se o Bolsonaro é maçom? Aí eu respondi assim: o que importa? Aí ele não entendeu, é claro que ele não entendeu. Eu falei: o que muda se o Bolsonaro é maçom? Aí alguém perguntou: mas o Haddad não é ateu? E aí eu pergunto: o que importa se o Haddad é ateu? O que importa se ele tem amante ou não tem amante? Se ele usou o dinheiro que era do auxílio moradia para fazer o que ele disse que fez? O que isso interfere na minha decisão de voto? Eu não voto em cristão por ser cristão e também não deixo de votar em ateu porque ele é ateu. Isso não tem nada a ver. Senão a gente tinha que ter votado no Cabo Daciolo. Glória a Deus. Eu vi o final do debate, o último debate, Cabo Daciolo orou, cara. Na hora das considerações finais, ele fechou o olho e mandou ver uma oração. Eu falei: cara, esse é um cara que eu quero ter na minha igreja, mas não na presidência. Não tem nada a ver com ele ser um crente sério e com Jesus. Não tem nada a ver com eu querer ele sendo presidente. Eu nunca vi, eu não sei você, em filme ou mesmo na vida real, não sei se você consegue pensar comigo sobre isso, mas a aeromoça chega na cabine do avião, tá o piloto e o copiloto mortos. Ela sai correndo pelo avião, chega e grita para os passageiros: existe algum cristão entre nós? É isso que ela faz? Tem algum piloto aí, pelo amor de Deus, para pilotar esse avião aqui? Quando o seu filho fica doente, você leva no hospital, você não leva aqui, você leva para o hospital. Amém, irmãos? Amém. A gente ora por ele, está tudo certo. Mas a gente tem as funções práticas. Eu não queria que um neurocirurgião abrisse a minha cabeça e me operasse pelo simples fato de ser cristão. Ele pode ser até macumbeiro desde que ele faça o serviço direito. O que eu estou dizendo é que a função de presidente, eu não estou colocando lá o meu líder religioso, o meu pai, é só o presidente, irmãos. E o que a gente vai ver hoje, que é um presidente que está inclusive a serviço de Deus, querendo ele ou não. A Bíblia fala isso, que Deus coloca quem coloca no poder como... a palavra que a Bíblia usa em Romanos 13, como, não é castigo, como... Vocês entenderam, irmãos? Autoridade, coloca lá para a gente vai chegar, a gente vai ler o texto daqui a pouco junto. O que deve então ser analisado para a nossa votação no dia 28 de outubro é qual é a bandeira que A ou B levanta, que o candidato levanta, para ver se é mais harmônica ou menos harmônica com o reino no qual você é embaixador. Então eu sento e vejo os planos e as bandeiras que esses caras levantam e vejo qual é a mais coerente, qual dos candidatos vai facilitar a minha missão como embaixador do reino de Deus. Pô, cara, porque tem umas bandeiras que um ou outro levanta que vai atrapalhar muito a nossa missão. E não que dependa dela, mas só vai atrapalhar. Não vai ser tão confortável assim se ele estiver no poder. E aí eu trago uma reflexão para a gente aqui, que é possível a gente analisar uma situação, se a situação tem mais ou menos de justiça? Ficou esquisita a pergunta, né? Você consegue entender que existe quantidade de justiça diferente? Quer ver um exemplo bobo? Isso é injusto, ou isso é muito injusto. Entende o que é mais injusto ou menos injusto?
Ou é mais justo, ou mais ainda justo, ou muito justo? Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Presta atenção, o que eu estou tentando explicar para você é que existe densidade de justiça. Nós queremos mais densidade possível de justiça, mas existe densidade de justiça. Vou explicar para você. Nós temos entre nós uma pessoa que sofreu abuso de uma outra pessoa. Abuso no sentido mais amplo possível, eu não entro no mérito da questão. Essa pessoa veio me procurar e falou assim: ô Lucas, eu vou na justiça e vou botar o cara na cadeia. Só que ambos caminham com a gente aqui, tanto abusado como abusador. O que você vai falar? O que eu falei para ela? O que eu falei? Vá, e se não tiver dinheiro para pagar advogado, eu te ajudo. Agora saiba que a outra parte, eu também vou pagar advogado. Porque o que nós queremos é justiça, e não a nossa justiça imposta. Diga amém? Se for para ficar 5 anos preso, vai ficar. Se for para ficar 10 anos, vai ficar. Mas a justiça deve ser feita. Isso não é um problema meu. Eu quero a justiça feita. Agora, falei para ela também, saiba que eu vou visitar na cadeia. E quando eu sair da cadeia, eu vou na sua casa para curar os seus traumas. Porque a nossa missão como igreja é manifestar de forma cada vez mais densa o reino de Deus. De um lado e de outro, irmãos. De um lado e de outro. A nossa missão como igreja é manifestar de forma cada vez mais densa o reino de Deus. Casal de marido e mulher que vai divorciar. Você não tem advogado, a gente vai pagar para você e vai pagar para você. Porque a nossa missão é justiça. Agora a gente vai catar os cacos. Porque a nossa missão como igreja é participar da restauração das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Que eu não posso exercer o meu cristianismo em cima de alguém. Lembrando, estou pensando em quantidade de justiça. Então eu começo agora a dar elementos para você pensar em qual vai ser o seu voto em 2018. Eu estou dizendo que é mais justo eu permitir que o policial se defenda, ou em nome do evangelho que eles não conhecem, eu só posso dar poder de fogo para o bandido. O que é mais justo? Vocês entenderam a pergunta? Eu estou perguntando o que é mais justo. Por favor, retire, por favor, retire. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. É nível de justiça. Porque o que eu estou dizendo é que existe uma tendência nossa de querer o nosso cristianismo em cima do outro que está sendo oprimido. O cara não conhece a Jesus. E eu digo para ele, você não pode reagir, tem que dar outra face. Que dá outra face? Ele não conhece Jesus, cara. Está entendendo que isso não é justiça? Eu permitir que alguém esmague alguém não é justiça. E dizer para o cara que está sendo esmagado, seja esmagado porque esse é o exemplo de Jesus. Eu nem nunca ouvi falar de Jesus. Jesus não é o rei da minha vida. Eu falo para você, deixe ser esmagado. Eu falo para você, não revide. Mas para o ímpio, você tem coragem de falar isso, irmão? Você tem coragem de pedir para ele ter uma atitude cristã sem ser cristão? Sendo assim, eu preciso pensar qual é o maior nível de justiça possível que eu posso chegar. Exigir a atitude de alguém que não crê é moralismo. E é exatamente o que a Bíblia condena, moralismo. Exatamente contra o anti-evangelho, eu exigir a atitude de alguém que não crê, exigir uma atitude dele de crente, de cristão. É exatamente isso que a Bíblia condena. E a gente chega com a linguagem do paz e amor, que tem muito mais a ver com o hippie do que com o evangelho, e fala que esse cara tem que sofrer. Não tem que sofrer. E nós, como reino de justiça, nós vamos dizer que ele estar sendo esmagado é injusto. O policial, por exemplo, é um exemplo que a gente pegou, o policial ser esmagado, porque não existem mecanismos de proteção para que esse cara revide, é injustiça. Mas e se você fosse? Deixa eu explicar.
Eu, Lucas, não vou subir o morro com arma. Você subiria o morro com arma? Só o Batata que não. Não. Se você está indo no morro, a não ser que você esteja indo resgatar a sua filha que está presa, cativa, é outra coisa. Você vai subir o morro, você não vai armado. Mas a polícia também não vai subir o morro com Bíblia na mão, irmãos. Cada um na gestão, fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 13. Romanos 13. Olha o 13 de novo, não fala nada, hein? 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, o Deus que instituiu, e será punido. Só dar um pause aqui. Alguém já leu esse texto aqui? Pastor já leu com você esse texto para dizer que você não pode se levantar contra o pastor? Tem nada a ver com o pastor, isso aqui é polícia, ok? De verdade. Então, irmãos, estavam usando o texto para esmagar vocês. Presta atenção. E eu, como um embaixador da justiça, estou aqui para dizer que não é isso. Ok? Então vamos lá. 3. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo da autoridade? Faça o que é certo e elas o honrarão. Ela está dizendo, o texto está dizendo, a gente vai ler. Bom, vamos continuar. 4. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. O texto está dizendo que polícia é instituída por Deus sobre aqueles que praticam o mal. Já é juízo de Deus para aqueles que fazem o mal. Portanto, 5, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Só não é o assunto de hoje, mas vocês perceberam que quando Deus definiu o seu salário, Ele sabe qual é o valor de imposto que o Brasil cobra de você? Você entendeu isso, irmãos? Eu vou repetir, vocês estão com medo, presta atenção. O texto está dizendo que quando Deus estabeleceu qual é o salário que você teria, Ele sabia qual é a alíquota do imposto de renda que você deveria pagar sobre sobre o seu dinheiro, seu salário. Isso significa que você não precisa sonegar imposto. Diga amém. Diga misericórdia. Bom, honesto. Cada um, então, Deus estabeleceu, cada um na sua função. É só um exemplo do polícia, eu estou usando aqui. Eu estou dizendo que você, e eu não estou dizendo que você tem que votar em A ou B, eu estou dizendo que você tem que analisar qual é a maior densidade de reino possível para que você exerça o seu trabalho como embaixador de maneira mais suave possível. Expandindo ainda isso, socialismo. Eu não vou entrar nessa questão. Socialismo. De forma bem rasa, socialismo é lindo. O socialismo é quase cristão. Só que só faz bem se for feito por cristão. Se não, é ainda mais opressor. Eu estou dizendo para você, se tem cristão aqui entre nós que ainda não aprendeu a dividir, eu vou esperar que alguém com coração de pedra faça isso? Está entendendo o que eu estou dizendo? Que o socialismo em si não é um problema, é lindo. Só que nas mãos erradas ele é ainda mais opressor. Porque gera abusadores que vão matar a galinha dos ovos de ouro. Misericórdia, mas é isso que acontece. Então, o que acontece com países socialistas? A ideia é linda, é boa, só que não funciona. Por quê? Porque tem um maldito homem no caminho. Tem o coração de gente que ainda não conheceu o Senhor Jesus, que está
obrigando as pessoas a dividirem as suas posses, quando na verdade eles estão indo para restaurante. Vocês viram isso que vazou? O presidente da Venezuela, Maduro, num restaurante um dos mais caros do mundo, enquanto a população inteira, que está sendo forçada a dividir o que tem, em média perdeu 11 quilos. A população na Venezuela perdeu 11 quilos em média. Seria ruim para a gente isso? Não seria. 11 é um número bom, adequado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É que, irmão querido, que eu amo de verdade, eu tenho alguns irmãos que eu amo de paixão, presta atenção. A ideia, algumas que vocês defendem, são boas, mas isso não vai acontecer porque no meio do caminho tem gente torta e ímpia que ainda não se rendeu ao Evangelho. Com a gente já seria difícil, porque a gente ainda está no processo. Imagina uma população inteira sendo obrigada ou sendo favorecida de pegar uns dos outros, dividir uns o que é dos outros. Está animado. A Bíblia fala que Deus criou o rico e o pobre. Onde fala isso, pastor Eros? Lembra que você citou? Deus criou o rico e o pobre, ambos se encontram e se beijam. A Bíblia fala que Deus criou os ricos e os pobres. Não vou perguntar para dizer amém. Quem é rico, diga amém. Não vou falar isso. Porque daí os pobres podem se empolgar aí, pedir emprestado. Não, presta atenção. Deus criou rico e pobre. Isso não é pecado. Ter menos dinheiro não é pecado. E Deus fez dessa forma para que haja fluxo, para que haja conversão dos ricos aos pobres. E quando esses pobres estiverem numa situação melhor, haja fluxo, e eles possam também abrir mão de si para o outro. Isso é o Evangelho. Deus estabeleceu assim, ricos e pobres. O problema é que o rico que nasceu rico quer continuar rico, porque tem um coração duro. E na verdade o que Deus quer é a conversão aos ricos aos pobres, e dos pobres, os novos ricos aos novos antigos pobres. E é assim que a Bíblia estabelece o Evangelho de Deus. O Evangelho se levanta contra a opressão. Todo tipo de opressão é assunto dos embaixadores do reino de Deus. Diga amém. Se tem opressão, tem alguém portador do aval de Deus para manifestar o reino de justiça, paz e alegria. Agora, a opressão que o Evangelho se levanta não tem a ver com quantidade de gente. Esse papo de minorias é um papo marxista, é um papo para criar contenda mesmo. Esse não é o papo do Evangelho. O Evangelho não é assim que funciona. O Evangelho é opressão, seja quem for. E nas pessoas, e nos governos autoritários, onde pouca gente oprime muita gente. Está certo? Porque daí a minoria está sendo favorecida? O que eu estou levando você a pensar, irmão, qual é o nível, a quantidade de justiça, paz e alegria que você vai analisar na hora de dar o seu voto. É isso que você tem que fazer. Analise qual candidato tem mais disso. Cotas. Não deixa sair não, segura o branco. Mentira. Cotas. De novo a divisão nós e eles. A minha esposa, branca, loira, nunca estudou uma semana em escola particular. E não tem direito à cota. Porque esse negócio de nós e eles é os filhos contra os pais, é os brancos contra os negros, é as mulheres contra os homens. E isso é marxismo cultural, isso não é evangelho. O evangelho é cota, por exemplo, por questão social, eu estou dentro. Está certo, é justo. A pessoa nunca use, legal. Pobre não pode pagar, tem que ter cota, legal. Não teve oportunidade. E o negão, por exemplo, que é milionário e estudou as filhas nos melhores colégios. O que faz, negão? O que eu faço com suas filhas? Não é justo que ela tenha. Eu estou só levando você a pensar na quantidade de justiça que você vai escolher no seu candidato. Foi assim que Jesus ensinou? A terra não é sua, vai lá e invade? É assim que Jesus ensina?
Se não é seu, meu velho, não estão usando, entra lá e faz. Só que essa é a bandeira de A ou B. Jesus não ensinou assim. Aliás, Jesus ensinou o cara que tem terra a repartir, porque daí ele está ensinando alguém que tem um coração transformado em repartir. Entende que não dá para você aplicar as regras do reino no não reino. A regra do reino no não reino, não tem como aplicar. E a gente vê um monte de irmão querido batendo cabeça e não conseguindo harmonizar a ideia de votar em A ou B, porque A ou B é diferente daquilo que ele estabeleceu como princípio adequado. E nessas questões, e aí eu preciso me posicionar como pastor, como amigo de vocês, tem algumas questões que são inegociáveis. Questões como, por exemplo, o aborto. Isso é inegociável. Irmãos, me perdoa, não tem como. Aí você vai ter que ver qual é a densidade de reino que você está votando. Inegociável. Deixa eu te falar, pesquisa você. Uma das maiores defensoras do aborto, saiu semana passada a matéria, disse que antes de finalizar o aborto, ela corta a garganta das crianças para ela não ouvir o grito das crianças. Ela disse isso e não desmentiu. Ela disse isso no Twitter e não desmentiu. Me parece que esse é um assunto que não dá. Se todo o resto fosse esquisito, só por esse não dá. É inegociável. E aí a gente fala, vamos legalizar o aborto para tratar das abortistas. Me parece também uma lógica pouco prática. Eu vou legalizar o assassinato para tratar os assassinos com liberdade, para que eles possam vir sem ser presos. É uma coisa que não sei se faz muito sentido, mas aí você pensa aí, porque esse é um assunto de foro íntimo. Eu estou só posicionando que a maneira como eu leio o Evangelho, a maneira como eu caminho com o rei do meu reino, não cabe esse tipo de coisa. Eu não estou preocupado se o Haddad tem amante, eu não estou preocupado se o Bolsonaro xinga, eu não estou preocupado com isso. Eu estou dizendo que tem bandeiras que não dá para caminhar. E aí, irmãos, é de foro íntimo isso, ninguém sabe em quem você vai votar. Legalização de droga, comprovado, não funciona. Bolívia agora, 66% de aumento de criminalidade depois da legalização das drogas. Porque agora é disputa das milícias de forma oficial. Então eles brigam entre eles, é uma loucura. E aí a pergunta que eu faço, em quem Jesus votaria, sabendo que a gente tem duas opções? Eu não acho que Jesus mandaria um raio e transformaria o Bolsonaro no Daciolo e o Haddad no 30? Amoedo. Eu não acho que Jesus faria dessa forma. Sabendo que tem dois, você tem Bolsonaro e Amoedo. Bolsonaro e Haddad. Até acho, tem uma forma, bom, fica quieto. Quem Jesus votaria? Qual reflete mais densidade do reino e vai atrapalhar menos a nosso trabalho de manifestar o reino? Sendo um ou outro, a gente já, no começo da pregação, a gente chegou à conclusão que não vai mudar. Que o Senhor Jesus vai nos capacitar a viver o reino independente de quem for. Delícia isso, irmãos. Mas sabendo que a gente tem que, e não tem que, eu acho nulo uma covardia, branco uma covardia. Tem que se posicionar. A pergunta é, qual Jesus olharia e falaria assim, isso aqui vai dar menos trabalho. Vai dar menos trabalho ser cristão com esse cara aqui. Pense aí, irmão, voto seu. Escolha o pacote que te parece mais justiça, alegria e paz. Vote com consciência tranquila, mas para de ser chato no Facebook, pelo amor de Deus. Posso ouvir um glória a Jesus? Oh, Senhor Jesus, transforma os Facebook, Jesus. Muito chato. Vote consciência tranquila, analise todas essas questões que a gente conversou aqui e conclua de consciência tranquila, é X ou é Y, não tem problema. Eu não acho que você é mais crente ou menos crente depois de fazer essa análise e chegar à conclusão que é X ou Y. O que eu estou dizendo é que você tem que colocar tudo isso que eu te falei na balança para que o reino de Deus esteja estabelecido mesmo. Não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Só ainda nas discussões, eu estou vendo famílias brigando por causa desse assunto. Só tente entender o ponto de vista do outro. Por que ele escolhe o outro? Qual foi o trauma que essa pessoa recebeu na infância,
na adolescência que dá muito medo de A ou B. Isso é querido da sua parte, isso é compaixão da sua parte. Deixa eu entender por que é que o Renan voltou no Daciolo. Porque o Renan, quando era criança, eu estou tentando entender, construa na sua mente. Para de ser frio, cara. Tem uma história por trás da pessoa escolher aquilo. Isso não significa que você não possa dialogar. E aí eu quero finalizar convocando quem quiser. Eu acho que eu vou me arrepender muito disso. Mas amanhã eu estarei aqui, a partir das 20 horas, para a gente entrar de fato em cada proposta de A ou B e discutir se é bíblico ou não é bíblico, se é reino ou não é reino, para que cada pessoa decida. Quem quiser não é obrigado, eu torço para que não venha ninguém. Você vai vir, negão? Fica só nós dois, não tá? Então nem o negão vai vir. A única coisa que não vai ser da exaltação. Não vai. Se cresceu a voz, o cabeça vai estar comigo, já falei com ele vai retirar as pessoas que se exaltarem. Conversa franca, leve. Por que você acha? Por que você não acha? É adequado, não é? Amanhã às 20 horas, uma coisa nossa. Por quê? Porque isso é adequado para o trabalho de manifestação do reino de Deus. É assim que funciona, nós somos uma comunidade. Lembre-se o seguinte, igreja não é só algo teológico, é uma manifestação social. Qual é o termo que a gente usa, negão? Fugiu também aqui. Não, também. Um fenômeno social. O nosso ajuntamento também é um fenômeno social, humano, e é por isso que a gente tem que sim discutir essas questões. Não é obrigado a vir, fique à vontade, mas se você quiser vir, vai ser divertido. Eu estou morrendo de medo, mas vai ser divertido a gente tratar de... E outra coisa, a gente vai se posicionar talvez no final, a gente vai analisar de fato cada uma por uma proposta, as principais, e entender o que é reino, o que não é reino, e se posicionar. Vamos ficar em pé e orar pelo Brasil, por tudo isso que vai acontecer nas próximas semanas.